Afronautas, boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir nos outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade, ferramenta de fortalecimento das nossas lutas por justiça e equidade no Brasil e no mundo. Que bom ter vocês aqui conosco. Nós tiramos alguns dias de recesso em função do feriado, porque sabemos também que as pessoas se mobilizam, viajam nesse período, e também porque a gente estava precisando descansar um pouquinho, mas olha nós aqui de volta, e com a coluna da professora Luciane Soares. Mais uma vez, vamos tratar de questões extremamente importantes no que se refere à universidade pública. Desta vez, nós vamos pensar e dialogar a respeito das muitas lutas dos jovens negros, das jovens negras, em ambiente universitário. É que não basta a ação afirmativa colocá-los lá dentro, né? São muitas as lutas e os problemas que eles têm que enfrentar a partir do momento em que estão lá na academia. Deixa eu cumprimentar rapidamente o pessoal que já está aí. Enquanto isso, o que eu peço para vocês, né? Que vocês turbinem para nós, que vocês compartilhem em geral. Se você estiver no Facebook, se você estiver no YouTube, é só já deixar o seu like, seu positivo, para nos fortalecer diante do algoritmo, e pegar o link e disseminar geral. Nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, avisa aí que o Pensar Africanamente já está ao vivo e arrasta geral para acompanhar nosso diálogo de hoje. A Arthur Diana esteve aqui mais cedo, esperando pelo programa ansiosamente, Adriano Coutinho também, Círios Oliveira, é numa estratégia generosa dessas pessoas que nos fortalecem, que é o quê? É passar mais cedo, passar um dia antes, deixar um comentário, deixar o like, para poder, como eu disse antes, nos fortalecer diante dos algoritmos. E você aí compartilhando agora, está nos fortalecendo também. Vamos lá, gente, vamos avisar geral que nós já estamos começando aqui. O Adriano Coutinho, quando passou, deixou, aguardando mais um bom bate-papo rico no Pensar Africanamente. Muito axé a todos, todas, a ancestralidade é nosso tudo, nosso todo, garante a nossa luta. Círios Oliveira, mais um encontro de peso na espera, querido Pensar Africanamente, querida Círios Oliveira, que bom ter você conosco sempre. Jamile Andrade, Débora Ribeiro, a Rosane Romão, João Vitor Tuller, faz parte aí da nossa equipe de pessoas voluntárias que fortalecem para o canal acontecer. Deixa eu cumprimentar também Carolina Hoffs, que está hoje na moderação do chat. Aí no chat ela dialoga com vocês, nos ajuda a não perder suas contribuições, seus comentários, suas perguntas. Então, se tiverem perguntas e contribuições, fiquem à vontade, que Carol está aí para nos ajudar. Nosso poeta Obina Equibuco, salve majestades, boa noite. É Cidade Tiradentes presente. Peço a bênção e licença, sou formada em publicidade e audiovisual. Fui bolsista ProUni e programas de ações afirmativas. A luta continua. É isso, meu irmão, a luta continua. Círios Oliveira, aí de novo, pelo retorno dos nossos encontros, nossos temas tão pertinentes. Boa noite, família Afronautas. Anderson Ferreira, dizendo, sou amigo do Fernando da Unifesp. Então, já que o Anderson já citou
O Fernando, deixa eu já puxar aqui para a sala, nossa colunista, convidados, convidada de hoje para o diálogo. Aqui estamos nós, e comentava ainda agora, que bela, que tela bonita, né? Aí, a Alana abriu a câmera, agora sim, completou. Muito bom. Aí, gente, olha só, eu vou fazer aquela apresentação resumida da nossa convidada, dos nossos convidados de hoje. Enquanto isso, vocês vão me ouvindo e compartilhando e chamando geral. O Anderson Ferreira é sou amigo do Fernando Filho, um grande amigo e colega da Unifesp, um excelente pesquisador. Aguinaldo Silva, estava sumido, Aguinaldo. Que seja momentos de aprendizagem, diálogos democráticos e interativos, sempre. Inkosi Muneyangá, não sei se pronunciei corretamente, está nos acompanhando, eu não sei de que país, mas fez um post aí em francês. Seja bem-vindo, espero que você compreenda português e que nos acompanhe aí. Muito obrigada. Bom, fazendo aquela apresentação resumida, é tudo gente jovem, viu, gente? Mas já com trajetória daquele tamanho, hein? Professora Luciane Soares, nossa colunista, professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa dela já foi tema nossa aqui de diálogo no canal, que ela pesquisou Funk para Além da Festa, um estudo sobre disputas simbólicas e práticas culturais na cidade do Rio de Janeiro. É chefe do Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado e coordena o Núcleo de Estudos Cidade, Cultura e Conflito. Fernando Filho, doutorando em Sociologia pela USP, ele já esteve aqui no canal conosco, está de volta hoje, mestre graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, também é professor de História e Sociologia pelo Cursinho Popular da ACEPUSP, membro do coletivo CPDOC Guaianás. Recentemente, com alguns colegas pretos, montaram o primeiro coletivo negro do programa de pós no qual está atualmente. Sempre se interessou pelos temas que envolvem raça, juventude negra e intelectualidade negra. Alana Ellen, graduanda em História pela Universidade Federal Fluminense do campus de Goitacazes, estudante de História do continente africano. Matheus Modesto, estudante de Ciências Sociais da PUC-Rio, jovem pesquisador e educador popular. É isso, gente. São essas as pessoas, então, que vão fazer o diálogo conosco hoje. Eu estou amando, gente. A audiência está indo assim, naquele ritmo. Você está no Facebook, você está no YouTube, é só compartilhar. As pessoas seguem vocês porque confiam. Então, é só compartilhar que as pessoas virão. Já vou passar para a professora Luciane para que ela possa fazer a introdução. Por favor, professora. Hoje, obrigado, pessoal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, particularmente 3 pessoas do meu coração. Agradecer muito a Alana, Matheus, Fernando. Cada uma delas tem uma trajetória distinta comigo e isso cada pessoa sabe o que a gente vive, né? Hoje eu quero dizer que a Silvanice está especialmente bela, considerando que ela sempre está bela, mas hoje ela está num axé aí muito bacana. E é muito bom ver vocês aqui, porque em 93, quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nada disso existia. Então, é disso um pouco que hoje a gente vai falar, né? Quer dizer, a minha geração é uma geração que viveu a experiência de ser o único ou a única, e as outras, a discussão LGBTQIA, agora a gente tem mais uma letra, então depois eu vou me atualizar. Era uma discussão que não existia, nem de assédio, nem racismo, muito menos racismo institucional. Então eu acho que o movimento estudantil desse país é extremamente importante para os avanços que nós tivemos nas últimas décadas. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje, porque para muito além das questões que a gente tem enfrentado, hoje nós temos alunos com especificidades, nós temos uma sala de aula distinta,
Aqui hoje nós não temos alunos dos povos originários, mas é um tema que a gente pode voltar trazendo essas outras questões, alunos quilombolas. Então, nós temos que ampliar uma universidade que, para ser pública de fato, produzir uma ciência para a classe trabalhadora e para os negros, para as negras, para as minorias, ela obrigatoriamente precisa trabalhar a inclusão. Inclusão essa que os nossos convidados, a nossa convidada, sabem que realmente não tem sido fácil. E o que me encanta na luta do movimento estudantil são os enfrentamentos feitos em condições, muitas vezes, de precariedade de classe, de precariedade porque há uma vida privada, e por isso, e ainda assim eles mantêm as suas festas, as suas questões. Não estou aqui romantizando o movimento estudantil, porque eu sei que existem diferenças e existem embates, mas os embates são próprios da democracia. É exatamente por isso que a gente está aqui. Se não fosse democracia, aí a gente não precisava ter voz, e foi isso que no nosso país nos foi negado por muito tempo. Para terminar minha fala, estava ali atrás, mas eu vou virar aqui. 14 amanhã, hein? Está saindo da nossa memória, tá? Então, é uma colega, Marielle, além de tudo, foi estudante da UERJ. Marielle tem uma dissertação sobre as UPPs públicas, que eu espero que todo mundo possa procurar e ler. Marielle foi uma das nossas que, saindo da maré, chegou à universidade pública, fez a sua graduação, fez o seu mestrado e foi eleita como uma mulher negra para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ela representa muito daquilo que é o movimento estudantil, como uma ativista, como uma mulher que atuou na favela do Rio de Janeiro. Então, eu acho que hoje eu gostaria, particularmente, já que amanhã é dia 14, de dedicar e lembrar dessa memória que não pode ser esquecida, e lembrar que nós continuamos pedindo justiça e continuamos exigindo mais juízes, mais advogados, mais médicos não brancos. E eu vou aqui usar a categoria não brancos exatamente porque nós precisamos do conhecimento dos povos originários, dos quilombolas, da mulher campesina, e, portanto, ele é muito mais amplo do que apenas uma questão de raça ou de cor. Ele também é regional, ele também é religioso, ele também inclui aqueles que sequer nós entendemos, porque vai se perdendo o conhecimento que é oral. E ao nosso amigo que nos ouve da França, o nosso muito obrigada, merci pour votre participation. Je pense que vous comprenez ce que je dis en ce moment. Ok? Então, vou passar já a bola aqui para a Silvani, porque hoje o dia é de ouvir, e aqui a minha coluna eu gosto de escutar vocês. Muito obrigada. É isso, na verdade, e só repetindo, né? Marielle vive sempre, em toda a sua trajetória de, embora jovem, deixou uma trajetória de luta muito e que nos inspira, e nós vamos continuar cobrando, né? Quem mandou matar Marielle e por quê? Como temos que cobrar também nesse mês de junho, mais uma vez, justiça pelo menino Miguel, né? O menino Miguel que foi assassinado pelo descaso da patroa no meio da pandemia, né? Então, junho, é mês também de cobrarmos justiça pelo menino Miguel. Matheus, seja bem-vindo. Por favor, queremos te ouvir. Obrigado, Silvani, por me receber aqui. Boa noite a todos vocês que nos escutam, aos meus colegas que estão aqui na sala. Professora Luciane, minha querida, muito obrigado pelo convite. Alana, muito bom estar aqui nesse momento com você. E, meu querido Fernando, muito prazer te conhecer também, estar aqui nesse espaço contigo, meu querido. Eu sou Matheus Modesto, como fui apresentado. Eu construo o coletivo antirracista Oswaldão do Araguaia, sou estudante de Ciências Sociais da PUC-Rio, bolsista, e fui vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Uma honra tratar essas questões tão importantes para debater questões tão intrínsecas da nossa sociedade. Colegas, para eu começar a minha reflexão, é preciso que a gente relembre e também faça reflexões sobre
o que é a cultura ocidental, o que é o pensamento, o conhecimento político ocidental, se não é voltado para a Europa, se não é voltado para um meio eurocêntrico, né? E nisso tudo se reflete no Brasil, né? A gente deve relembrar que a universidade, né, a faculdade, o ensino superior, só chegou no Brasil com a vinda da família real para o Brasil, né? A família real portuguesa para o Brasil. E a partir daí surge o ensino superior no Brasil. Então a gente já tem uma ideia de que o conhecimento, a produção do conhecimento, universidade, educação, sempre foi pensado para ti. Sempre foi para ser produzido por poucos e assado por poucos. Poucos esses que, obviamente, eram pessoas brancas, pessoas da elite. Isso se reflete tudo no dia de hoje. Isso se reflete na universidade que nós temos hoje. Isso se reflete no pensamento político que norteia a visão de mundo no Ocidente hoje. Então, geram várias problemáticas, várias dificuldades que culminam no cenário que a gente encontra dentro da universidade. A gente deve ver que o Brasil é um país extremamente atrasado, foi o último país a abolir a escravidão, foi o último país a ter uma universidade e também continua sendo um país atrasado no inserir o pensamento negro, inserir o conhecimento produzido pela comunidade de negros e negras nesse país. Então, é um cenário completamente desigual. Então, se nós formos capazes de identificar que uma desigualdade, acesso à educação, no ensino superior, e nós produzimos políticas para reduzir essa desigualdade com uma política de cotas para inserir a população negra dentro da universidade, como nós também fomos capazes de identificar a desigualdade, né, no número de vagas oferecidas pelas universidades e o quantitativo de jovens que estavam a estudar, e nós elaboramos o REUNE, que foi o programa de reestruturação e expansão das universidades federais. Nesse mesmo pé, nós também precisamos identificar a desigualdade que ainda persiste no meio acadêmico, a desigualdade que ainda persiste dentro da universidade, porque nós colocamos negros dentro da universidade, ainda estamos colocando. Nós aumentamos o número de vagas das universidades. Então, por que o conhecimento nas universidades em participação bem, né, não tem destaque das pessoas negras? Por quê? Por que é que nós não temos perguntas? Por que é que nós não temos respostas sobre as ideologias que foram produzidas nesse país que tiveram a participação de pessoas negras? Por que é que nós não temos as respostas sobre os avanços, sobre as contribuições das pessoas negras para esse país, né? Essas contribuições acadêmicas? Por que é que não temos essas respostas na língua? Por que persiste nesse processo de aumento? Persiste nesse país um processo de apagar a contribuição de pessoas negras e fazer com que essa contribuição não seja reconhecida e destruir essa contribuição. Isso nós chamamos de epistemicídio, a destruição da episteme, a destruição do conhecimento. Só para contextualizar, para os que nos escutam, episteme significa conhecimento. Icídio é um necro, é destruição, é a morte. Epistemicídio é a morte do conhecimento. Então, matam o conhecimento que é produzido por pessoas negras. Matam o conhecimento que nós poderíamos produzir a partir do momento que não proporcionam as condições ideais para que esse conhecimento seja produzido. Isso é uma das formas mais... É uma das faces mais horríveis do racismo, que é o racismo epistêmico, porque ele atua na destruição da memória. Ele atua na morte da memória. Porque quando a gente produz conhecimento, quando a gente acessa conhecimento, nós estamos entrando para a memória do país. E se destroem isso,
estão destruindo toda a participação das pessoas negras para a construção da academia brasileira. Isso, das faces mais cruéis do racismo epistêmico. Então, nós precisamos fazer com que a epistemologia brasileira ela seja repensada e ela seja revolucionada no sentido de você fazer com que o conhecimento negro, o conhecimento produzido por pessoas negras, seja representado nesse meio do conhecimento brasileiro. Porque já não dá mais para que as pessoas negras, os estudantes negros, fiquem à margem. Já não dá mais. Nós temos diversas barreiras. Ainda tem muitas barreiras que nos colocam para trás. E uma dessas barreiras é nos impedir de produzir conhecimento. E isso também tem todo um recorte social. Porque a gente também pode pensar sobre a pandemia da Covid-19. Qual foi a maior evasão dos estudantes da cidade, se não as pessoas negras, se não os estudantes negros? Tudo isso é um recorte social. É um recorte social que nos impede de acessar cada vez mais a universidade. E quando a gente acessa, nos impede de produzir esse conhecimento. Eu sou um jovem pesquisador. Uma das maiores dificuldades que eu encontro no meio acadêmico é produzir pesquisa. Principalmente porque eu tenho dificuldade de entrar nos espaços. Eu tenho dificuldade de ser reconhecido enquanto estudante. Eu tenho dificuldade de ser reconhecido enquanto um jovem pesquisador, enquanto um educador popular, enquanto uma pessoa periférica, moradora da favela do Jacarezinho, e que está pronta e que está preparada para contribuir com a produção do conhecimento brasileiro. Porque existe toda uma elite do conhecimento que ainda nos impede de adentrar esse espaço. Daí a gente também pode relembrar de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma das maiores pensadoras do feminismo negro, uma das maiores sociólogas do Brasil e também uma das maiores do mundo no que diz respeito ao feminismo negro. E Lélia Gonzalez é diretora do Departamento de Ciências Sociais da PUC, completamente apagada. As pesquisas de Lélia Gonzalez não são faladas, não são comentadas. No Brasil, Lélia Gonzalez não é tida como um ânimo de ser homenageada. Não é tida no todo. Porque a elite do conhecimento tem a sua visão eurocêntrica. Ela tem a sua visão voltada para o que é produzido por pessoas brancas para pessoas brancas. Nós ainda não estamos preparados. A universidade brasileira ainda não está preparada para receber, escutar e produzir conhecimento de pessoas negras. E essa é uma das barreiras mais urgentes que nós precisamos superar. Essa é uma das barreiras mais urgentes que impedem o desenvolvimento do Brasil. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que romper com a ideia só do desenvolvimento econômico, PIB, e tará, não sei o quê, e esse PIB não chega nas favelas. A gente desenvolvimento. Matheus, deu uma travadinha. Só para mim, não, né? Aqui da via das fases. Matheus, está me ouvindo? Você travou. Olá. Oi, deu uma travada. Deu uma travada. Vamos ver se voltou ao normal. Vamos ver. Não, acho que está travado ainda. Eu acho que eu vou pedir para você sair e entrar de novo para ver se melhora a qualidade do seu sinal. Me escuta? Está travando muito, Matheus. Está travando a sua fala. Para outras pessoas também. Consegue me ouvir agora? Estamos te ouvindo, mas está travando. Seria bom você, talvez, dar uma saída, reiniciar o aparelho, talvez, para ver se melhora o sinal. Vamos ver. Ele volta já, porque aqui é assim, podem até nos derrubar, mas a gente levanta rapidinho. Deixa só ver aqui o pessoal que chegou depois. Se vocês perderam o início da fala,
do Matheus não tem problema, fica gravado e à disposição de vocês. Então, eu vou pedir a vocês que continuem compartilhando enquanto a gente vai conversando aqui. Se o Matheus demorar um pouquinho, a gente passa a Lana para a frente e depois ele retoma a fala dele. Mas é isso, ele vinha colocando exatamente aquilo que a gente sabe que é a realidade da academia no Brasil, né? A negação absoluta do epistemicídio, a negação de que fora do que é euro-referenciado, seja conhecimento, tenha valor, não é? Então, e nós, obviamente, como não somos descendentes diretos de europeus, a gente acaba negando também o nosso valor, a nossa possibilidade de produzir conhecimento. Ele citava o fato de que ele, como pesquisador, é absolutamente ignorado, né? Eu vou passar para você, Alana, depois, Fernando voltando, ele dá continuidade depois da sua fala, tá? Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. Ok. Estamos te ouvindo. Consegue ouvir direitinho, né? Tá bom. Boa noite, gente. Eu sou a Alana. Eu sou estudante do curso de História, né? Eu pesquiso na área de África, mas eu vou trazer um pouquinho da realidade, né, da UF Campus. Eu sou filha do Norte Fluminense, nascida em Macaé, vim estudar em Campos de Goytacazes, que era a universidade que tinha história, que era pública, né? Mas antes disso eu estudei numa escola de pessoas muito ricas em Macaé, uma escola tradicional, que é o Castelo, onde eu era uma das únicas alunas negras da escola, né? Eu estudei lá do meu fundamental, do meu jardim, né, que a gente chamava na época. Hoje eu não sei muito bem como é que dá o nome, mas é o pré. Estudei dos 5 anos de idade até o último ano do ensino médio, até os meus 17 anos. E quando eu vim para a UF, né, foi um espaço de choque, porque eu saio da escola em 2016, entro na UF em 2017, e eu entro em um ano pós-golpe Dilma, né? Eu esqueci de falar que eu sou da Juventude do Partido dos Trabalhadores. É importante dizer que vocês vão entender um pouquinho da minha trajetória por conta disso. E eu entro na UF a partir desse momento, a partir do golpe da Dilma, onde o sucateamento da universidade pública estava nas alturas, né? O teto de gastos que o Temer tinha colocado. E aí eu entro nessa universidade, uma universidade, né, nessa transição, onde, né, o país vai começar a passar por diversos problemas. E quando eu entro na universidade, eu vejo que tem muitas pessoas negras. Embora hoje eu tenha o conhecimento de dizer que não era o que deveria ser, porque numa turma de 40 alunos, se tinham 8 negros, eram muitos, mas já tinha mais do que a minha turma na escola, né? Então, assim, já foi um choque de realidade muito grande entrar na universidade nesse momento. E a partir dos anos, né, que eu vou estudando ali, que vão começando os cortes acima de cortes, e aí, em 2019, eu fui a primeira presidente negra, em 2018, de um centro acadêmico na UF Campus, né? Até porque a gente tem que levar em consideração que Campos é uma cidade extremamente racista, uma cidade de interior, fruto da escravidão. Isso tem que ser lembrado. Então, não era muito comum ver pessoas pretas em cargos de poder, de política dentro da cidade como um todo, né? Para além da universidade. E a universidade, ela só reflete o que é a nossa sociedade racista. Mas desculpa, gente, é que a menina que mora comigo passou aqui. Então, eu entro nessa universidade, me torno presidente de um centro acadêmico, e aí, em 2018, Bolsonaro ganha. Uma das primeiras baques que a gente sente dentro da universidade, para além de ter invadido a universidade, da gente ter enfrentado o TRE, porque Campos foi a UF Campus, né, foi a primeira universidade a ser invadida pelo TRE no período Bolsonaro. Né, daqui que vem o Balbúrdia, por exemplo. Isso foi um ponto pesado também, porque sofri assédio moral dentro da universidade por conta disso, porque eu fui a pessoa que foi para um palanque xingar o Bolsonaro num evento que era uma roda de samba
realizada pelo Centro Acadêmico de História. Então, eu tomei um processo do diretor da universidade, logo após esse ato de reivindicação mesmo dentro da universidade, né? A gente tinha o FLivre, e aí eles expuseram isso em todas as redes sociais, e aí saiu o Balbúrdia, nasce em Campos de Goytacazes. E aí o diretor do polo precisava dar uma resposta, e sem passar pelo colegiado de unidade, ele me processa. Né? E aí eu tomo um processo por calúnia de difamação, não, por perturbação da ordem pública. Ele aproveitou que a universidade era perto de um hospital e me processou por isso. E aí, em 2019, eu entro como diretora de DCE. E aí, o nosso primeiro baque, né, meu e da Maria Júlia, foi que simplesmente cortaram a banca de aferição. E o que a gente faz? Diretora de DCE, tinha no DCE eu e mais 3 pessoas negras. O que a gente faz? Bolsonaro corta isso em todas as universidades, e aí a gente começa, né? E aí vem outros problemas, e aí vem mais tetos de gastos, e a universidade perdendo mais investimento. O nosso container é cortado, devendo 2 milhões para o governo, a gente não tem dinheiro para pagar. Vão tirar nosso container, tiraram a banca de aferição para as cotas, e a gente sabe, dentro da universidade, as pessoas que mais sofreriam com a tirada desses containers seriam as pessoas pretas. Por quê? Porque a gente só estuda em container. Se tiram os containers, não tem como a gente continuar estudando. A solução da universidade seria o remanejamento para Niterói. Mas a gente sabe que o valor de um aluguel em Niterói não é a mesma coisa de um aluguel em Campos de Goytacazes. Eu, por exemplo, seria uma das alunas que teriam que parar de estudar. Só para entender melhor, containers são salas de aula criadas em container, é isso? Isso. São salas de aulas em containers. É igual o do Ninho do Urubu, que pegou fogo do Flamengo? Então, é isso. Então, a gente, né, eu e a Maria Júlia, a gente fica desesperada nesse momento e a gente começa a correr atrás. E, assim, dentro da universidade, é muito difícil, né? Porque você vai correr atrás, você vai falar com os professores, você está vendo que não é só você que vai passar por isso, que você está ali representando outros alunos que, assim como você, não vão conseguir ir para outra universidade e que vão ter que parar de estudar. Amigos seus, companheiros que estão ali do seu lado todo dia na sala de aula. E o que você faz? Você fica desesperado. E aí, quando você entra nos espaços para poder cobrar, é aquilo que o Modeste tinha falado, você é ignorado. E assim, como pesquisadora, eu não cheguei a ser tão ignorada assim. Por quê? Porque, embora meu departamento seja horrível, isso tem que ser dito, só tem um professor negro no meu departamento, a maioria do meu departamento é completamente elitista, pessoas que têm o nome da família em um prédio na UF Niterói. São essas pessoas. Mas eu tive sorte, posso dizer que eu tive sorte porque eu encontrei um bom orientador que, né, me trouxe para pesquisa em África, me deu a oportunidade, fui pesquisadora da iniciação científica com ele, e ele abriu muito, né, os meus olhos para dentro da universidade. E ele me mostrou o quanto a universidade era racista. E aí eu tive que me tornar uma exímio burocrata para poder chegar e conseguir conversar com as pessoas que ali estavam, que eu precisava dialogar para que o problema dos nossos containers fossem resolvidos, né? A gente continua estudando em container, mas eu e a Maria Júlia, a gente, no final das contas, a gente conseguiu, né? Não só eu e a Maria Júlia, mas a comunidade acadêmica inteira. Eu falo muito dela porque foi uma companheira que esteve ali do meu lado e que não me deixou desistir, né? Todos os assédios morais que eu sofri dentro da universidade, todas as vezes que os próprios alunos não respeitavam o meu posto de liderança por ser uma mulher negra, porque isso acontece, ela estava ali do meu lado e sempre, né, com muito afinco, né, e assim, e a gente conseguiu, no final das contas, a gente conseguiu 55 milhões para cada torre, e não foi fácil, né, entrar nesses espaços, dialogar com deputados, ser reconhecida pela própria reitoria da universidade. Hoje eu sou, mas foi com muita luta, foi botando muito pé na porta, né? Porque a gente não se encaixa, a gente acaba
invadindo os espaços. Então, eles tiveram que ouvir o que a gente tinha a dizer. Éramos 3 mulheres enquanto diretora. A Rainara era a nossa diretora de comunicação. Então, toda a confusão baderna que a gente fazia, toda vez que a gente tinha que botar o pé na porta, toda vez que acontecia alguma coisa com a gente, ela estava lá para poder gravar os vídeos, para a gente conseguir reverter a situação, para que a gente tivesse o controle da narrativa. E foi muito difícil, né, conseguir estar nesses espaços. E hoje, quando eu vejo, né, que o prédio da UF está a trancos e barrancos, está se concretizando, está indo, toda vez que a gente chega lá para poder fazer a visita. Hoje eu não sou mais diretora de DCE, né, mas tenho muito carinho pela universidade, embora não tenha sido fácil. E o que me deixa muito contente é que, mesmo que eu tenha sido a primeira, isso abriu várias portas para outras meninas poderem estar ali, outras mulheres pretas. E depois disso a gente teve um centro acadêmico formado inteiro por mulheres pretas, que foram as Pretas Psis, que a psicologia é um curso extremamente elitista dentro da UF. E a gente teve um centro acadêmico inteiro de mulheres pretas. E, assim, isso é muito gratificante, saber que, embora exista, tem outras pessoas comigo, né? E eu falo muito de mulheres pelo sentido mais da sororidade, né? Foram sempre elas que... Não que eu não tenha tido homens importantes na minha vida, como meu orientador, meus dirigentes, mas as mulheres sempre tiveram muito sempre me deram muito essa rede de apoio. E hoje eu só tenho mesmo a agradecer. Hoje eu estou me formo esse ano na universidade, né? Graças a Deus, depois de muitos problemas. A minha mãe faleceu no meio da pandemia, né? Foram várias questões que eu tive que passar enquanto uma menina negra, jovem, em um país que, convenhamos, não é favorável para a gente. Minha mãe acabou falecendo no meio disso tudo, mas sempre, né, tive pessoas que me apoiaram nesse caminho. E encontrei, né, no movimento estudantil uma família, sabe? Eles me acolheram, me apoiaram, entraram em várias brigas e confusões comigo, e hoje a gente, né, vê frutos do nosso trabalho. E isso que é o mais gratificante, né? Eu acho que minha fala se encerra aí. Obrigada, gente. Uau, Alana, nós que agradecemos por você trazer essa sua vivência de uma menina tão jovem, tão guerreira e que com uma trajetória já tão de tamanha dureza, mas é bom saber que deu resultado. E olha que eu fiquei surpresa, porque eu não sabia que a gente tem tamanha precariedade em Universidade do Brasil ao ponto de ter sala de aula em container. Né? Eu não sabia disso, então isso dá bem a dimensão para a gente do sucateamento que você citou, e que, quer dizer, uma das questões que a gente sempre diz, que a gente sempre preocupa, é que com esse avanço das possibilidades de ter pessoas negras no ensino superior, e que as políticas públicas voltadas para o ensino superior sejam precarizadas propositadamente, como ocorreu quando a gente conseguiu o direito de entrar no ensino fundamental, de entrar no ensino médio. A cada conquista, o Estado acaba voltando as costas para os espaços que nós adentramos. Né? Essa sempre foi uma preocupação, e é bom ter pessoas lá lutando para que isso não ocorra. Matheus, você quer complementar sua fala agora ou quer falar da segunda rodada? A câmera dele está fechada. Vou te passar, Fernando. Bem-vindo de volta. Por favor, é contigo. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Bom, boa noite para todos. Agora eu vou bater uma vergonha aqui em mim. Boa noite aqui para todos, Luciane, Silvani, Alana, Matheus. Já estive aqui no canal aqui, né? Acho que foi ano passado, né, Lu? Você me corrigiu, foi ano passado, não foi um ano e meio, a gente falando sobre festas pretas, né? E então, uma coisa mais festiva. Eu, novamente, naquela vez que eu vim, como eu não sou especialista em festas, então eu falava muito do ponto de vista de quem frequenta, né?
E acho que é muito interessante só voltar a esse ponto, né? O auge das, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, se a gente pensar em festas pretas, tem muito isso, né? Do empoderamento negro, que vem justamente junto com o auge também das políticas afirmativas também. Sei lá, uma coisa daria para se pensar, um projeto de pesquisa, políticas afirmativas, festas pretas, que foram os últimos 10 anos, muitas festas pretas aqui em São Paulo estão fazendo 10 anos agora. Enfim, bom, gente, eu acho que eu vou começar assim como os demais também, tentar falar um pouco da minha experiência como estudante negro, agora como um doutorado, uma trajetória que se iniciou em 2010 na universidade, porém já tinha é, algumas trajetórias, né, já vinha desde antes também. Mas antes disso, só deixa eu falar rapidinho, né? Eu estudo Manuel Quirino, um intelectual negro do século XIX. Ele nasceu ainda sobre a égide da escravidão no Brasil e se tornou intelectual negro e o primeiro vereador da cidade de Salvador, na Bahia, aí já no auge da Primeira República, na última década do século XIX. Escreveu artigos, foi professor da Escola de Ofícios de Belas Artes, ajudou a fundar o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Vocês estão me ouvindo, gente? Espera um pouquinho aqui. Estamos te ouvindo bem. Eu tinha tido um probleminha na internet, mas voltei. Estamos te ouvindo legal. bem. E ele, como até o próprio Matheus falou do enfim, a morte, né, vamos pensar assim, a morte intelectual dos nossos intelectuais negros, não a morte física, né, mas a morte do pensamento, com a sua morte física em 1923, ele desapareceu da história do pensamento social brasileiro. E a gente vai ter a academia, muitos intelectuais brancos conhecidos, de muitos aí, pegando suas citações, seus artigos e colocando as suas teorias sem nunca citar ele, nunca referenciar. Então, eu estudo ele, né? E eu fiquei pensando na hora da fala de muitos de vocês, Manuel Quirino, quando foi vereador, ele não ficou muito tempo. A elite meio que foi expulsando ele da Câmara dos Vereadores. Ele é uma trajetória que ele ia na frente, acontecia qualquer coisa, ele era barrado. Ele não conseguia dar aula no centro. O único lugar que realmente ele foi acolhido foi no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Ele tentou ser professor no colégio, em vários colégios, em várias escolas, mas não conseguiu. Enfim, tentou ser arquiteto, mas também não conseguiu, ele é um historiador da arte também, então ele sempre teve uma trajetória picotada, que sempre tem a ver com essa experiência da história negra no Brasil também. E agora, 100 anos depois, foi 100 anos da morte dele este ano, a gente ainda depara com os mesmos problemas que o Manuel Quirino pensou. A gente teve alguns avanços, eu fiquei pensando assim, na época que o Manuel Quirino estava vivo, que ele passou pela abolição, ele lutou, ele foi abolicionista, se tivesse leis reparadoras, né, de reparação histórica já naquele momento após a abolição, talvez a trajetória dele em vida teria sido um sucesso. Mas não foi isso. Ele morreu na pobreza e depois teve o apagamento das suas obras. Só agora, movimentos negros, muitos professores negros, principalmente da Bahia, da região Nordeste, pouco aqui no Sul é estudado, a gente já sabe por que isso, Sul-Sudeste, estão resgatando suas obras, suas trajetórias e tudo mais. Mas isso é uma coisa muito de se pensar de como a trajetória de nossos intelectuais negros, como o Matheus citou aí, né? A Lélia Gonçalves, tem o Manuel Quirino, posso fazer o Clóvis Moura, etc, etc. Tem essas histórias meio não é uma história que a gente fala tipo, do Gilberto Freire, por exemplo, que é uma história que é da elite, uma história assim que a gente já sabe como vai começar e vai terminar, né? Estando aquele autor que é lido pelo mundo inteiro. Esses novos autores não têm essa certa dificuldade dentro de um país, né, que na maioria é negra. Bom, a minha trajetória, assim como de qualquer outro jovem da periferia da Zona Leste de Guaianazes, quando a gente está lá com nossos 15, 16, 17 anos, a gente sabe que é negro, a gente tem aquelas brincadeiras, ao pretinho na sala, aquilo, mas quando a gente tem que se adentrar ao mundo do trabalho, ou cada vez mais adentrar o espaço da cidade, a gente vai percebendo o racismo, além dele, daqueles que ainda, entre aspas, poderíamos dizer, recreativo, ou que está dentro da escola, e etc. Então, eu não tinha esse letramento racial quando era um adolescente, quando era um jovem, 16, 17, 18 anos. Eu fui ter quando comecei a procurar o primeiro trampo, meus primeiros trampos. E eu fiquei pensando por que eu era sempre rejeitado, ou porque eu morava em Guaianazes, porque eu era distante, mas não, tinha estação de trem próximo no meu bairro, que dá 30 minutos às regiões central aqui de São Paulo de trem, 35 minutos. Tinha ônibus também, 1 hora de ônibus chega no centro. Até que em outras regiões de São Paulo é 2 horas, 2 horas e meia de trem ou ônibus.
Aí eu fui perceber depois, refletindo 20 anos depois, que o racismo estava aí pegando também. Contratar um moleque negro da periferia, a gente também sofre as primeiras abordagens policiais quando jovem, a gente vai entendendo isso também durante o processo. Participei da Educafra em 2004, participei de uma comitiva que foi assinar a lei do ProUni, quando ela foi sancionada pelo governo Lula. Até hoje tem uma fotinha no Instagram, consegui tirar uma foto com ele. Lá eu conheci o Fernando Haddad, que também ele idealizou essa política pública. Na época ele não era ministro da Educação, não, o ministro da Educação era o Tarso Genro, mas ele era um secretário, ele que fez essa acolhida também. Então eu estava no dia da sessão do ProUni, mas ainda não tinha essa consciência. Eu não lembro se eu tinha 19, 20 anos na época, não tinha essa consciência global. O que a gente estuda nas escolas públicas sobre racismo e escravidão é bem básico, mas isso vai me apoderando aos poucos também. Em 2010 eu entro, já em 2009 eu entro com SISU, a primeira turma de SISU, dentro da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, na qual eu me graduei em Ciências Sociais lá. E assim como a Lana falou também, lá também é uma universidade que está na periferia, não está nem na periferia de São Paulo, está na periferia de Guarulhos, e também já sofreu sucateamento. E foi um sucateamento que a gente vai ver agora nos últimos anos do governo Temer e Bolsonaro. Mas quando eu fui estudar lá, a gente não tinha prédio. Teve o REUNI, precisava expandir as universidades. A gente sabe isso é uma política muito boa, mas quando o REUNI se expandiu, não veio as estruturas que deveria ter para as universidades. Então, eu fiz ciências sociais praticamente em prédios improvisados. A gente não tinha contenders, mas tinha prédios improvisados de tapume ou drywall. Nosso bandejão era uma casinha de madeira. A gente estudava numa salas que era do Centro Educacional Unificado, o CELS, que era aberto para a comunidade, mas uma parte do andar era disponibilizado para nós, estudantes universitários, fazendo que a comunidade, que já era da periferia, que já não tinha acesso, o CELS é o único espaço de lazer, de recreação e de esporte que tem na periferia. Aí vem 6 cursos, tinha que disponibilizar um montante de salas do CEL para os nossos cursos, fazendo com que a própria periferia na qual a gente estava estudando não conseguia acessar o próprio espaço também. Então, eram umas coisas muito estranhas também. Então, dentro da Unifesp, não teve, quando eu entrei lá, a gente não tinha um coletivo negro, a gente não tinha nenhum centro acadêmico organizado, assim, cada curso tinha o seu. O que a gente teve? Assim, teve um movimento estudantil muito forte, que pautou, assim como a Lana falou também, que é a construção do prédio. E às vezes a gente foi percebendo também, né? Não tinha bandejão, era bem precário, as políticas de permanência estudantil também não dava conta. A Unifesp, diferente da USP, na qual faço doutorado, é um campus que a maioria dos estudantes são pretos e pretas, então pobres, tudo oriundos do SISU. Então a gente vê a característica, o perfil dos alunos lá. E eu me senti até mais acolhido dentro da Unifesp, porque eu me reconhecia dentro dos meus colegas lá da graduação. Em compensação, o grupo dos professores não representava. Eu não tive nenhum professor, não estudei com nenhum professor preto na graduação, para vocês terem uma ideia. Então, só fazer justiça, no meu departamento até tinha um, que era o professor José Carlos, agora, depois da minha saída, eles contrataram uns 2, mas mesmo assim, o campus inteiro, de 200 professores, se tinha 10, era muito, dos demais cursos que tinha lá. Então, enfim, a gente passou, então, em 2012. 2012 era representante estudantil da PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Essa Pró-Reitoria quer pensar as políticas de permanência para toda a Unifesp, para todos os seus campos espalhados pelo estado de São Paulo. E eu era representante do campus Guarulhos. Isso era muito interessante, né? Dentro dos outros representantes estudantis, eu era o único preto lá. E pelo menos acho que me reconhecia lá nos seus outros, né? Estou tentando resgatar aqui a memória. E quando teve em 2012, que foi que estávamos ainda no governo Dilma, que foi instaurada que as cotas, que políticas afirmativas ia ser 30%, né, em todas as federais, teve professores que votaram contra. Cada universidade tinha que ter essa autonomia, se ia já emplacar no próximo vestibular os 30%, ou ia fazer gradual de 10, 10, 10, até chegar a 30, depois até chegar a 50, sei lá. O nosso campus, tentando lembrar a memória, nosso campus já tinha mais de 50% dos estudantes já eram negros e negras. Isso já era fato já naquele período. Mas mesmo assim tinha professores contra. Até hoje eu não vou esquecer uma fala de uma professora lá, que inclusive era representante
do corpo docente do meu campus, não é nem do representante do corpo docente do campus de medicina, nem do campus de tecnologia, nem do campo onde estão os cursos que a gente sempre acha que vai ser, nem do campo de administração, onde o professor Weintraub, o ministro do Bolsonaro, era professor. A gente espera que esses campos vão falar essas palavras, mas falaram da nossa, dizendo que era contra políticas afirmativas, de que isso ia receber muitos alunos que vêm de escolas públicas que não conhecem inglês, não conhecem francês, e isso eles iam ter muita dificuldade para isso. Adendo. Tinha uma coisa que tinha no nosso campus em 2010 que foi muito bom. Todos os estudantes que entraram em 2010 tinham um semestre de inglês e um semestre de francês. Isso foi muito bom, inclusive, para mim, quando fui prestar o mestrado. Depois, em outro ano, em 2011 e 2012, o Departamento de Letras resolveu tirar essas eletivas, que era obrigatório para todos nós fazer. E eu gostava disso, porque para mim foi a primeira vez na vida que eu fiquei um semestre que eu tive condições de estudar francês que a Universidade Pública nos deu. E eu percebo hoje, no doutorado, ter um curso de línguas é uma permanência para muitos estudantes de pós-graduação, é uma barreira para que muitos estudantes de pós-graduações negros e negras não entrem também na universidade. É uma coisa para se pensar também. E eu tive essa inglês e francês, que fazia parte da política do plano pedagógico da Unifesp, e depois elas foram tiradas. Teve em 2009, 10, não, quando ela começou, o campus abriu em 2007, então teve 7, 8, 9, 10, foi a última turma. A partir de 2011 foi tirada essa disciplina. E interessante, a minha turma foi a primeira do SISU, sem passar por um vestibular tradicional. A turma de 2011 era a segunda turma a passar pelo SISU. Já não tinha mais acesso a inglês e francês. Isso, gente, isso marca. Vou te falar a verdade, isso marca pra caramba, assim. Para mim foi muito fundamental essas duas disciplinas, mas para as outras turmas que vieram depois da minha, isso marcou muita diferença. Eu consegui fazer, durante minha trajetória, iniciação científica. Tinha um plano que do Ministério da Educação, quer dizer, do Ministério de Ciência e Tecnologia, o PIBIC, tinha um PIBIC Ações Afirmativas. E hoje, Lu, não sei se a professora Luciene, que é professora universitária, ela pode até falar melhor, nem sei se existe o PIBIC Ações Afirmativas, deve ter só o PIBIC, mas tinha um PIBIC Ações Afirmativas. Isso foi muito importante, esse PIBIC, porque justamente foi um PIBIC voltado para negros e negras, e fez com que eu também pudesse, durante a minha graduação, ter uma disponibilidade de fazer uma pesquisa científica durante 3 anos. Mas mesmo assim a gente tinha dificuldade de prédio, estruturas e tudo mais. Enfim, eu me graduei em 2014, 2015, fazendo parte da luta dos movimentos estudantis, sendo representante discente, brigando principalmente por essas pautas de permanência e pelo nosso prédio que, enfim, foi construído. Quando ele foi construído, eu já não fiz mais a graduação, fui fazer o mestrado lá. Passei pelo mestrado, sem política nenhuma afirmativa no mestrado, passou em primeiro, em 15º, passou. Eu me lembro que tinha um amigo meu, ele é haitiano, ele passou e ele não teve direito à bolsa. E a gente pensar assim, ele teria que ter a bolsa. E, simplesmente a bolsa nunca chegou para ele, foi chegar assim já na reta final do mestrado dele. E ele todas as dificuldades do mundo para fazer o mestrado. Isso eu me lembro muito também. Enfim, a minha trajetória também, acho que o meu letramento racial vai acumulando também. No final da minha graduação, eu comecei a fazer estágio para licenciatura, fui ser professor de escola pública. Aí eu consegui perceber que quando você dá aula em escolas públicas da periferia, os professores são mais negros. Quando você dá aula em escola pública nas regiões centrais, o grupo de professores são mais brancos. Uma coisa muito interessante de se pensar. E eu também entrei no programa Juventude Viva da Secretaria de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo. Foi lá que realmente trabalhei numa política pública que trabalhava justamente sobre a questão da violência na juventude nas periferias de São Paulo. Então, eu mais algum grupo de articuladores ficava responsável por alguns territórios aqui da periferia de São Paulo, tentando propor diálogos, agendas, formações, articulações com coletivos ou poder públicos dos bairros da periferia. Lá eu tive
uma experiência mais dura, vamos dizer assim, do que é ser negro nas periferias. Já sentia como um jovem que transitava, mas assim agora como um jovem que também representa outros jovens que sofrem também. Já tive que, inclusive, parar em delegacia para tirar jovens que estavam ocupando as escolas. O período que eu estava como articulador de Juventude Viva, eu peguei justo o período que teve as greves dos secundaristas, né, que ocuparam várias escolas aí no final de 2015, 14, 15, acho 2015, isso, 2015, e muitos foram levados à polícia e a gente ia lá. O que me resguardava, que eu fazia parte de uma secretaria. Se eu não fosse uma secretaria, com certeza eu estaria preso ou teria ficado preso junto com esses jovens também. Então, várias vezes eu tinha que conversar com a CGM, às vezes em delegacias, justamente para pautar ou defender os meus junto com essa política pública também. E eu tive várias questões com ela também, na sua forma que foi implantada e executada, mas com a saída do prefeito Haddad e a entrada do prefeito Dória, simplesmente essa política foi extinta, junto com a secretaria, a CNP também. CNP, a Secretaria de Direitos Humanos começou a ser sucateada. Aí foi quando o meu contrato encerrou também. Eu fui me dedicar ao mestrado, terminei o mestrado, entrei no doutorado. E no doutorado entrei agora em 2021, no meio da pandemia, na USP. Lá, sim, no doutorado ele já tinha uma política de cotas, vamos dizer assim, então já reservada para negros e negras. Mas mesmo assim, dentro do meu grupo, salvo me engano, nós entramos em 25 estudantes de doutorado. Somos 5, talvez, entrou nesse grupo dos 25. Quando eu fui participar do núcleo, na qual meu orientador é um dos coordenadores, eu sou a pessoa... Agora não. Agora está tendo uma mudança também, mas quando eu entrei, eu levei impacto. Eu era a pessoa mais negra. E olha que eu nem sou retinto. Eu era a pessoa mais negra desse grupo de estudos. Na USP, eu percebi, assim, com muito mais impacto, a diferença de ser um estudante negro dentro de uma universidade, que na Unifesp, como eu falei para vocês, por ser a maioria negra, a gente se sentiu um pouco mais acolhido, inclusive nas lutas. Na USP, senti um grande choque, que isso me marca, inclusive, na minha trajetória no doutorado também. Como se reconhecer nessas pessoas, numa universidade que foi a última a aprovar políticas afirmativas, 2017, coisa que na Unifesp a gente já estava superada, várias discussões, a USP agora está conversando sobre isso, muito difícil. Ano passado, eu não sei quanto tempo eu tenho, gente, me fala aí. Ano passado, acho que eu estou falando correndo aqui, tentando ver se eu esqueci alguma coisa. Ano passado, a gente conseguiu colocar como representante discente na nossa pós 2 estudantes negros, a Fernanda e o Edson, que fizeram uma diferença como representantes. Eu já estava muito cansado, eles até tentaram, me convidaram para ser representante discente antes da entrada. Eles entraram ano passado. Se eles estiverem aí, gente, vocês me ajudam no cronograma. Sei que a Fernanda está assistindo, o Edson também. Mas eles me convidaram para ser no ano anterior, mas eu estava muito cansado. O processo de luta na Unifesp, depois passado pela Secretaria de Direitos Humanos, dar aula em escola pública, me desgastou pra caramba e eu queria ficar um pouco mais em paz, me reconhecendo dentro daquele espaço também. Mas quando a Fernanda e o Edson entraram, apoiei. De uma forma, talvez podia até apoiar mais, podia, né? Estava junto com eles, mas a gente está lá lutando, 2 estudantes negros. E uma coisa que eles proporam, que deu uma mudança que eu percebi agora, foi uma espécie de uma tutoria. Então, junto com o meu orientador, que é o coordenador também da pós, o Luiz Jackson, eles pensaram uma tutoria. Então, todos os candidatos ao doutorado ou mestrado, negros e negras, ao se inscreverem, eles foram convidados, né? Foram convidados por eles, pela Fernanda e pelo Edson, que fizeram essa busca aí, essa busca ativa, os SP, e chamaram os estudantes negros e negros que já estavam dentro do programa para fazer uma tutoria, para acompanhar eles nos processos, nas provas de língua, nas provas de conhecimentos gerais, nas entrevistas, nos projetos, e a gente foi dividido em várias etapas. Eu fiquei responsável por um outro colega meu, Cauê, que é um estudante negro do mestrado, que entrou junto comigo, para ajudar esses estudantes na fase de entrevistas, como eles conversarem quando eles passaram pela fase de entrevista. E foi muito diferente, gente. Eu achei uma das coisas mais lindas. Quando eu fui abrir a CAN, para conversar com eles, a reunião foi numa sexta-feira, faltando uns 3 dias para a entrevista deles.
acho que a entrevista ia ser na segunda ou na terça-feira, a nossa reunião foi na sexta, 20 estudantes aí, negros e negras, pleiteando essa vaga, entre 15 e 20, alguma coisa assim, não lembro. E isso foi muito interessante, porque muitos deles passaram este ano, e eu percebi a mudança no corpo discente, uma mudança sutil, mas distinta da que eu entrei há 3 anos atrás, vamos pensar a verdade. O próprio núcleo de pesquisa que eu faço parte, o último encontro nosso, percebi, eu não era mais o único aluno. Nós éramos poucos, nesse núcleo já éramos poucos alunos pretos. De homens eu era o mais escuro. Mas eu percebi que depois entrou mais gente. Tem a Bruna, o Montezuma, o Edson, que também faz parte desse coletivo. Estou citando os nomes, que eu falei que ia citar o nome deles também. Eles precisam ter os nomes citados para não ter o mesmo, para que não fazem o que fizeram com o Manuel Quirino também. E a gente agora deu um início, um coletivo negro dentro da pós. O primeiro coletivo também, a gente iniciou em maio, agora, no finalzinho de abril. Não tem nome esse coletivo, a gente aceitamos sugestões, a gente está batendo cabeça, mas a gente tenta estar se fortalecendo. Já com os estudantes negros que já estavam na pós, quando eu entrei, ou antes de eu entrar, e com esses novos estudantes também aí. E a gente está tentando se fortalecer também dentro de uma universidade que é historicamente racista. Assim como a universidade em si, o termo universidade no Brasil é racista, a gente está falando da USP, que é onde as coisas parecem mais profundas, o racismo, assim. Não querendo passar pano no Unifesp, o Unifesp tem várias questões nesse sentido, como a própria professora que eu falei também. Mas, na USP é um negócio mais... os negócios ali é pega pra capar pra valer. E a gente percebe, eu não sei, gente, se tem mais tempo, a gente percebe, só para encerrar, a gente percebe, inclusive, como a USP tem algumas precariedades, mas ela tem um volume de ações, de investimento muito maior que a Unifesp. E a gente sabe para onde vai esses investimentos. E, enfim, acho que eu queria encerrar com essa trajetória aí, tentando aí trazer um pouco aí dessa minha vivência, um pouco, tentar honrar um pouco a trajetória dos nossos intelectuais negros e negras, e eu não sou mais, pelo menos, não vislumbro ser um grande intelectual, mas pelo menos ter uma trajetória que ela não seja cortada, igual muitos intelectuais negros e negras que a gente vemos ao longo da história do Brasil aí. Obrigada, Fernando, muito obrigada. Deixa eu só explicar para o pessoal que está aí no chat que para nós aqui na sala deu algum bug aí, a gente não está conseguindo ver os comentários de vocês, mas se vocês tiverem perguntas, podem colocar, que a Carol está aí acompanhando e vai colocando para nós aqui num grupo à parte, para que a gente não perca. Nós não estamos visualizando, mas Carol está aí nos ajudando. Deixa eu agradecer a Eliana Marta, comprou aí um super sticker, contribuindo para a sustentabilidade do canal, muito obrigada. Se você também quiser contribuir, embaixo do chat aí você tem um cifrãozinho, você pode comprar um super sticker, um super chat e também nos fortalecer. A pessoa que está nos acompanhando da França, em Cossy, quer dizer, não sei se está nos acompanhando da França, ele estava escrevendo em francês, em Cossy Muninga, alguma coisa assim, desculpa se pronunciei errado, mas ele colocou também algumas questões em português, mas as colocações dele vão muito na direção do que nós estamos pensando e dialogando mesmo, que é essa questão do epistemicídio, da presença na academia de um conhecimento absolutamente euro-referenciado e também da importância de buscarmos conhecimentos afro-referenciados que possam realmente nos conduzir a um processo de libertação mesmo, né? De emancipação, tanto mental como física e assim por diante. Deixa eu ver. O Edson está aí acompanhando, viu, Fernando? Dizendo, eu estava lá. Silvana Bispo, te parabenizando por sua trajetória. Eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês dão um tempinho para vocês, se quiserem colocar mais perguntas, eu vi que tem uma pergunta do Obi, aí já eu vou
Vou fazer aqui a minha parceria com o Portal Áfricas. O Portal Áfricas divulga as nossas programações e nós divulgamos e convidamos vocês a terem nos seus aparelhos o aplicativo do Portal Áfricas. Deixa eu puxar aqui para vocês. Enquanto isso, gente, fiquem à vontade se quiserem colocar suas questões, suas perguntas. Já já nós retomamos aqui com nossa convidada, nossos convidados. O app Áfricas e tenha notícias atualizadas com um dos maiores portais da comunidade negra do Brasil. Informações em tempo real sobre cultura, quilombo, racismo, religião de matriz africana e muito mais. Com um app que tem a sua cara. Então, o que está esperando para ter notícia preta na palma da sua mão? Baixe agora o app Áfricas, disponível em sua loja de aplicativos. O que é esse aplicativo Áfricas, gente? É um espaço virtual que concentra grande parte das notícias que saem sobre nós ou que são dos nossos interesses. E você tendo o aplicativo Áfricas, você vai ter lá o que o Gledés publicou, o Mundo Negro publicou, IG publicou, o UOL publicou, temas do nosso interesse. Eu acho mais fácil para mim abrir de manhã o Áfricas e ver se tem alguma coisa que saiu por aí que me interessa, e aí ele me encaminha exatamente para aquilo que eu quiser acompanhar. Então, estão convidadas também a ter o aplicativo Áfricas em seus aparelhos. Vamos lá. Nós temos, Lu, eu não sei se você vai querer fazer alguma pergunta, Lu, nós temos aqui, a Carol nos colocou a pergunta... Eu acho que a gente tinha que terminar o Modesto, né? Que eu acho que ele não conseguiu aquela hora que eu condição. A hora que ele voltou, eu perguntei se ele queria concluir, ele não respondeu. Você quer concluir, Matheus, ou pegar já na segunda rodada? Isso. Caiu. Porque quando ele voltou, eu perguntei se ele queria... eu acho que ele está com dificuldade de conexão mesmo. Dificuldade de sinal, né? Eu vou fazer uns comentários rápidos e aí a gente também já dá sequência, né? Eu acho que tem um elemento interessante nas trajetórias, tanto que a Alana descreve quanto o Fernando, sobre essa forma da luta para a conclusão da graduação e para a entrada na pós, e acho que um pouco do que o Fernando fala daquele elemento cifrado, por isso que você tem alguém com acompanhamento, e aí quando a Alana fala da Maju, né, quer dizer, como funciona nesses processos da universidade pública o apoio dos próprios colegas, aqui na UENF, para mim, é muito certo que muitos alunos acabam a graduação muito mais por apoio dos colegas do que da própria universidade. Eu acho que a universidade, mesmo quando ela tem uma pró-reitoria de assuntos comunitários, a burocracia não chega a alunos que sofrem com processos de depressão, que sofrem precariedade, até insegurança alimentar, porque mesmo existindo restaurante universitário, escolher entre uma refeição e outra, não, né, para quem estuda, quem sabe, a gente fica com muita fome, né? Eu sinto isso. Mesmo hoje, é uma questão que acho que tem a ver com o metabolismo. Nós não temos, Fernando, aqui especificamente esse PIBIC ações afirmativas, mas a gente tem 50% mais ou menos dos alunos da UENF são alunos que entraram por cotas. Então, a gente tem uma política bem antiga, né? Embora a UERJ seja sempre reivindicada como a primeira das universidades, eu acho que isso também não é uma questão, mas eu acho que tem 3 universidades, a UNEB, a UERJ e a UENF. Eu acho que são 3 universidades que estão mais ou menos discutindo e avançando juntas, e obviamente reconhecer o Frei Davi e a luta dos movimentos sociais, né, contra a universidade, né, contra as reitorias, contra nós tivemos aqui no IFIX, onde eu estudei o manifesto contra as ações afirmativas, está público para quem quiser buscar e saber quem foram os professores que assinaram. Eu acho algo muito importante vocês saberem a história desses professores. A Lilian Schwartz, ela se reposiciona, isso gera toda uma discussão, eu acho interessante isso.
A gente está vivendo, nesse momento, toda uma polêmica sobre a cor da Cleópatra, e eu acho que isso é um objeto muito mais curioso, entender qual o problema da cor da Cleópatra do que, de fato... Me parece, até o que eu acompanhei e fui buscar entender, que, de fato, existem muitas versões, existem muitos estudos, muitos deles inconclusivos, muitos deles que apontam a possibilidade, de fato, de ela ter uma pele mais clara, mas o que é curioso é as pessoas tentarem cancelar uma série por conta de uma narrativa, sendo que Elizabeth Taylor já fez a Cleópatra. Então, qual seria o problema ficcional, né? Eu acho que a gente está vivendo essas disputas e elas são muito interessantes quando a gente vê toda a discussão em torno da mulher rei com a Viola, né? Com a Viola Davis. E aí a gente vive em Campos, a Alana fez um pouco essa fala que referencia o que é a cidade, mas a gente vive em uma cidade que, ao mesmo tempo, ela tem uma questão fundiária sobre quilombos e ao mesmo tempo, de questão de movimento sem terra. E agora a gente tem o marco temporal. Então, eu acho que nós estamos falando, no fundo, a gente pode fazer as conexões e talvez o nosso grande desafio, a gente referenciou aqui algumas políticas públicas dos governos Lula e Dilma em gestões passadas, mas me preocupa muito que nós agora, a gente tenha Silvia Almeida, Aniele Franco, que a gente tem a própria Marina, né, e outros ministros, quer dizer, que a gente tenha uma diversidade maior e que a gente não consiga avançar em questões que a gente tem discutido no canal, como, por exemplo, o ato de São Conrado de um racismo, de violência física contra o entregador, a morte da juventude negra, as respostas que nós temos que dar quanto às políticas públicas. Então, nós temos agora um desafio que uma coisa é você estar num governo de oposição, outra coisa é você estar em um governo que dialoga com as pautas. E aí, né? Acho que no canal nós temos essa democracia e essa liberdade de, com clareza, dizer, bom, nós temos que avançar concretamente e assegurar políticas públicas de Estado e não de governo. Essa é uma grande questão sobre as ações afirmativas. E como eu já havia falado no programa anterior, e vou relembrar hoje os trabalhos do professor Luiz Melo e de outros pesquisadores, da própria Flávia Rios, do Luiz Augusto Campos, aqui do IESP, que tem trabalhado com um tema fundamental para a gente, que é o avanço dessas questões no serviço público. Ou seja, mudar a universidade, ela só vai mudar quando a gente alterar o que Kabengele Munanga falou da USP. De 5 mil, nós não chegamos a 500 professores negros na USP. Esse quadro é um quadro que se repete em todo o Brasil. E hoje, ou ontem, a gente teve essa notícia de que em 215 anos a Faculdade de Medicina tem o seu primeiro diretor negro. Então, quanto tempo é realmente um elemento revolucionário da nossa pauta. Revolucionário por quê? Porque nós não temos mais o tempo de esperar décadas ou eleições, sabendo que o fascismo está no nosso pé, quer dizer, sabendo que a extrema-direita está viva demais, nós não temos o direito de esperar para mudanças futuras. 215 anos de uma faculdade de medicina na Bahia é algo inaceitável. E agora, aí em São Paulo, a polícia militar amarra um homem acusado de roubar chocolate pelos pés e a Justiça de São Paulo diz que vai tudo bem. Então, é desse Brasil, é essa radiografia que a gente faz e é muito importante que a gente veja a transformação concreta da vida dos nossos alunos, do seu cotidiano. Exatamente, Fernando, o que você falou do domínio de todos os códigos da universidade, que passa por língua, por viagens, por experiências que muitas vezes os estudantes sequer contam em sala de aula, por vergonha de dizer que moram em uma favela. Aqui em Campos, os estudantes não falam que moram em Guarulhos, para não sofrer o estigma de morar do outro lado da ponte. Hoje falam mais porque nós temos mais estudantes de Guarulhos na UENF, mas durante muito tempo eu me lembro da primeira vez que uma aluna ficou espantada quando eu disse que conhecia bem Guarulhos. E acho que poucos professores da UENF já foram a Guarulhos,
O mesmo se repete em São Paulo com a questão do Fernando, e o mesmo provavelmente se repete no Rio, não as favelas da Zona Sul. Eu estou falando a Caria, eu estou falando da Vila Kennedy. Então, eu fico por aqui e vamos ver se o Modesto quer fazer um complemento da sua fala. Sim. Matheus, você quer complementar ou quer já retomar com a segunda rodada? Porque, de qualquer forma, você vai ser o primeiro na segunda rodada. Peraí, não estou Maravilha, ouvindo. então já vamos começar com a segunda rodada. Tá, então veja só, nós estamos com muita dificuldade hoje para visualizar o chat, acho que é um problema na plataforma de stream. Nós temos uma pergunta que o poeta Obina Ekbu colocou aqui no início: com o crescente número de universitários negros, como e de que maneira levar à comunidade, ao público interessado, as pesquisas, os TCCs, as teses que vocês estão desenvolvendo, né? O Henrique Cunha Júnior esteve aqui no aniversário do canal, e ele dizendo que o departamento que ele coordenou durante anos na Universidade Federal do Ceará, ele orientou pelo menos 50 teses de doutorado de conhecimento afro-referenciado, né? Onde está isso? Como é que a gente vai ter? Como fazer para isso chegar realmente para a população, para nós, inclusive, que temos sede desses conhecimentos, né? Outra questão que ele coloca também como preocupante é como criar meios de acesso ao mercado de trabalho a essas pessoas que estão saindo também das universidades. A gente sabe que o problema persiste. O Arthur Diana, ele pediu para vocês citarem uma história de racismo na academia que foi mais marcante para vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma que vocês acham que foi mais pesada, eu acho que até, de alguma forma, vocês já citaram algumas coisas. Então, tá, vamos para a nossa segunda rodada, que é a rodada de encerramento. Vamos aproveitar que o Matheus está aí firme. Por favor, Matheus. Vamos ver. Que maravilha. Eu peço desculpas, né? Tive um problema aqui com a internet. Eu já começo respondendo a pergunta que a senhora citou? Pode ficar à vontade. Como você quiser organizar aí sua fala. Pode ficar à vontade. Beleza. Eu acho que essa pergunta já foi bem, né, junto aí do que eu ia encerrar minha fala anteriormente quando eu caí. Eu acredito que, para que a gente incentive esses jovens a entrar em pesquisa, mestrado, doutorado, é preciso que a gente garanta uma política pública concreta, uma política pública que seja de Estado, não seja de governo, para que as universidades sejam obrigadas a garantir um certo percentual do conhecimento sendo de pessoas negras. É necessário que as universidades garantam isso, porque a partir daí nós vamos poder trabalhar com incentivo, a partir daí nós vamos poder trabalhar com política concreta e vamos garantir que o conhecimento brasileiro, gerado no Brasil, tenha de pessoas. Então é aí que nós vamos conseguir começar a democratizar o campo do conhecimento brasileiro, conseguir começar a democratizar a academia que ainda é elitizada. No mais, eu faço coro aí às falas da Elana, do Fernando, Silvani, Luciene, que eu consegui escutar, né? Eu conheci a Elana, inclusive, quando eu era vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, conheci ela em Campos, né? Conheço a UENF em Campos e acompanhei alguma das mobilizações, né? Por causa das salas de aulas, né? Insalubres. E é real. Nós precisamos reconstruir os modelos de universidade, ainda mais porque nos últimos anos as universidades foram ainda mais precarizadas. Então essas coisas dificultam ainda mais a produção do conhecimento. Se você não está em um ambiente que não tem equipamento, se você está em um ambiente que não tem espaço de pesquisa, essas coisas
contribuem bastante para o desgaste da produção. Então, é muito necessário que a gente reconstrua os modelos de universidade, que a gente garanta a política pública de qualidade, a produção científica anualmente nos seus campos acadêmicos. Encerro. Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Alana, você está por aí? Eu tive um probleminha, já volto, tá? Ah, tá bom. Eu tive um probleminha e já volto, tá bom? Tudo bem, vou passar para o Fernando. Fernando, por favor. Eu tô pensando qual das três responda, assim. Eu acho caso de racismo, assim. O Fernando, sim. Acho que nem sei se tem alguns que já me marcou assim individualmente, mas acho que eu não quero até citar aqui também, né? Mas não assim especificamente o evento, mas umas coisas que me marcam muito. Vou pensar aqui na trajetória mais atual do doutorado, algumas pessoas brancas acharem que a gente é incapaz de lutar pelas nossas próprias lutas dentro da universidade, pensando na USP também. Ou achar que a gente deve lutar, quando a gente, na verdade, não quer. O que a gente quer é simplesmente ir pro bar beber esse dia, ou esse período quer ficar de boa, esse semestre, ou esses meses quer ficar de boa estudando, confraternizando com amigos, às vezes não quer se envolver em grandes lutas também. Acho que tem muitas pessoas brancas que acham que você, desde os 5 anos, 1 ano, desde os 5 anos, 10 anos de idade, é luta, você é luta, mas não a luta no sentido do qual eles querem que a gente faça. Eles querem pautar nossas lutas, principalmente nos momentos que a gente deve lutar também. Eu não sei se eu consegui ser claro. Isso me invoca pra caramba também, né? Porque cada um sabe da sua trajetória de luta, cada um sabe as chagas que o seu corpo carrega, principalmente do racismo. Ninguém, principalmente quem está numa trajetória do doutorado, eu acredito que as pessoas que estão no doutorado, seja lá que programa que for, sabe que o Brasil foi um país escravocrata, então, no mínimo, acho que isso, as pessoas têm que ter um pouco mais de generosidade quando vem falar isso também. Na E graduação que me pegou respeito, na mesmo foi isso. verdade, né? Não é nem generosidade, é respeito, né? Sim. E talvez na minha graduação eu estava conversando, a semana a Patrícia Collins estava fazendo um ciclo de palestras aqui na Unifesp, a minha antiga graduação, e eu fiz uma pergunta para ela também. Como lembrar que a própria universidade lembrar dos negros e negras que lutaram, que fizeram trajetórias dentro da graduação. E lá eu questionei muito. O teatro recebeu o nome de algum estudante que é branco e tudo bem, acho que não vamos entrar nesse mérito, nome de biblioteca não sei de quem, não sei do que, mas os estudantes negros, ninguém lembrou de nomear alguns estudantes negros que lutaram pela permanência nossa dentro da Unifesp também. Inclusive, um grande amigo meu se matou dentro do campus da Unifesp também, e ele sofria racismo lá também. Ele era aquele que ia alguns estudantes brancos também, que são do movimento estudantil, era ele que ia buscar drogas para essa galera branca também. Quero sem entrar nessa polêmica também, a gente sabe como isso também é dentro da universidade. Era ele que ia buscar para a galerinha branca. Então, a gente sabe como é que é isso também. Então, algumas coisas me marcou mesmo. Mas eu acho que a minha trajetória na Secretaria de Direitos Humanos, inclusive, como a pessoa que vai articular, me deu uma saúde mental, me deu uma fortaleza muito forte, assim. Eu não deixo, pelo menos não deixo que o racismo, assim, me adoeça com uma profundidade. Eu sei que muitos não conseguem resistir a isso. Eu ainda, de uma certa forma, consigo, e eu tenho os momentos quando eu falo, não, gente, esse momento eu quero um tempo para mim. No começo da festa. Nesse momento eu quero ir para minha festa dançar, quero minha festa beber, não quero esse momento falar desses tipos de coisas que me machuca, que me lembra, que representa a memória. Talvez isso para mim seria, talvez se eu fosse dar um conselho para todos os pretos e pretas que estiverem aqui assistindo, faça, escolha momentos para luta e momentos para se guardar, e momentos para confraternizar, momentos para ficar de boa, momentos para dizer não, eu não vou nesse momento não vou participar dessas lutas, vou ficar mais na retaguarda, ou nesses momentos eu vou participar, vou para frente, ou nesse momento não vou participar, mas em breve voltarei. Sempre ser generosos consigo mesmo, né? E eu acho que é assim que a gente se fortalece. E não deixar que nenhum branco, se os brancos quiserem
lutar pelo racismo, que na verdade o branco é que são os primeiros que tem que entender o racismo mesmo, né? O racismo é um problema dos brancos, não é um problema dos negros. Então, eles que entendem os privilégios da sua branquitude. Acho que é isso, né? Agora, sobre a questão que o rapaz falou, de como acessar esse conhecimento, também é uma dúvida também, como fazer esse conhecimento ir para fora. Eu acho que, talvez, sendo professor, não sei, mas eu acho que, pelo menos, vou fazer uma coisa que eu acho que eu acredito, não é que acredito, eu acho que pode ser um caminho. Vá nos congressos, ocupe esses congressos acadêmicos que tem aí de suas respectivas áreas, vai com tudo, com suas pesquisas, seja lá o que você estuda, já vai começando a ocupar esses congressos, ocupando mesa, pegando coordenação de mesa, propondo seminário. A Lu tinha falado no vídeo, acho que nas aulas recentes, né, que ela indicou uma aluna, ou a universidade indicou uma aluna preta para participar de uma premiação, fazer com que também tem alunos pretos e pretas nessas premiações também. Enfim, eu acho que tem que começar a ocupar, primeiramente, nesses congressos, dentro do próprio universidade, e assim vai abrindo espaço para fora também, né? E acho que respeitar. Às vezes a gente também quer levar muito para o público, mas às vezes o público tem outras formas de acessar. Às vezes o público não vai querer participar de um seminário dentro de uma academia, mas ele vai acessar através de outras formas que a gente pode ir. Às vezes ele pode estar acessando dentro de uma escola, dentro de um coletivo de cultura, dentro de uma própria festa, dentro de espaços de política também. Eu acho que é por aí também. Também não gosto muito dessa ideia que o que a gente produz na academia, a gente tem que enfiar a goela abaixo no público, no povo lá fora. Eu acho que tem que ter essa via também de encontro, né? A academia e o povo, né? E às vezes esses encontros podem se dar até em outros espaços também. Em outros espaços de saberes também. Porque eu acredito, né? Tem muita gente que está dentro da academia fazendo suas graduações e programa de pós-graduação, que não é só academia. Está nos terreiros, está nos coletivos de cultura, está nas organizações de festa, enfim, está nas cozinhas. Eu acho que é por aí que vai esses encontros também, esses saberes acadêmicos. O Manuel Quirino, que eu pesquiso, além dele ser um antropólogo, um pesquisador, um historiador, ele participava dos terreiros, ele tinha livros de receitas de culinária negra, então estava nas irmandades, enfim, nas sociedades de irmandade, nas irmandades, enfim. Eu acredito que seja por aí. Acho que não sei se eu esqueci mais alguma pergunta, Silvani, no comentário. Acho que é basicamente isso mesmo. Agora, a Ilka traz aqui uma contribuição importante, dizendo que é necessário também a gente fiscalizar, né? O Programa Nacional de Assistência Estudantil Superior existe, precisa ser otimizado e utilizado com respeito e ética. Ela fala também da importância da perspectiva da coletividade para nos fortalecer dentro desses ambientes. E ela lembra que os estudantes negros foram os primeiros a pararem na Polícia Federal na época das ocupações na reitoria, em 2015. Ela disse que ocupou a reitoria na mesma época que o irmão da filosofia morreu. No Rio, fomos criminalizados e enviados a várias oitivas na Polícia Federal por causa da luta de ocupações, exigindo decência na assistência estudantil no Rio de Janeiro. Muito bem, e ela disse também, a academia produz muito ensimesmada, que palavra, muito para si mesma, muito voltada para si mesma, né? E a gente tem a importância dessa questão que o Fernando colocou, de pessoas que produzem, mas que não esquecem de onde vieram, como vieram, e que existe um conhecimento ali também que tem que ser valorizado e respeitado. Eu acho não, só para fazer uma outra lembrança quanto a isso, eu não lembro exatamente, me ajudem aí na vinda do Obama ao Brasil, mas alguns estudantes foram fazer uma manifestação na frente do consulado americano ali no centro, na Cinelândia, e foi um caso muito curioso, que eu não sei se você sabe, mas 11 estudantes, inclusive alunos meus da época da FND, foram presos
e eles ficaram presos até o Obama sair do Brasil, que foi, acho que eles ficaram de sexta a terça detidos. E tanto que tem, acho que o nome, os 11, tem depois, na internet vocês encontram essa informação inteira, isso já faz mais de 10 anos. E eu me lembro que na época tinha uma senhora muito conhecida na Cinelândia, que era a vovó do Flu, que ela tinha um galinho, que usava roupa do Fluminense, e ela estava indo encontrar alguém na Cinelândia para tomar um chopp, parou para olhar a manifestação e foi presa junto. Então, só para vocês, quer dizer, alguém que não tinha nenhuma relação com os fatos, né? E o Obama, ele ia fazer a fala aberta na Cinelândia, a Cinelândia, que vocês sabem que é um local histórico do brizolismo aqui, né? E principalmente no Rio de Janeiro. Então, teve toda uma... Eu estive na Cinelândia aquele domingo e foi muito estranho, porque eles colocaram os policiais a cavalo, quer dizer, eles cercaram a Cinelândia de uma forma que ninguém conseguia entrar em grupo, chegar perto do Teatro Municipal, que foi onde ele fez a fala dele, finalmente, né, dentro do Teatro Municipal, e aquilo tinha um tanto cheiro de 64, foi tão curioso aquele fato, e esses 11 estudantes que foram detidos, não se sabe se eram eles, porque tinha muita gente, mas só para entender as questões, né? E junho de 2013, que continua sendo uma incógnita pelo número de pessoas que foram espionadas, né? É uma questão muito séria, muito grave, que comprometeu muitos estudantes que ali geralmente são aqueles que às vezes têm mais coragem de se expor e acabam nas situações mais complicadas. Tem um filme que eu queria sugerir que se chama Proibido Proibir, no Fundão, na UFRJ, com um estudante de Ciências Sociais e um estudante de Medicina e uma estudante de Arquitetura. E eles se envolvem com a Polícia Militar do Rio de Janeiro porque eles vão ajudar alguém e se deparam com toda a estrutura da Polícia Militar e eles estão no Fundão, que é um lugar muito específico no Rio pela relação com a maré e pela relação com os tiroteios, enfim, aqui no Rio de Janeiro. Então, vejam, a mesma coisa acontece com a UNEB, porque está perto ali também, Catula, não sei, me ajuda aí, Fernando, quem conhece a UNEB, tem um nome específico, tem uma grande favela muito próxima da UNEB. Então, acaba que os estudantes vão para pautas de luta que são pautas, às vezes, muito pesadas, porque envolvem racismo e violência policial. Então, só para devolver aí, para marcar que a luta ela tem uma dimensão que o Fernando falou de forma belíssima, muito, muito, lembrando que a pauta, somos nós que temos a pauta, né, Fernando? Ninguém tem que nos dizer, temos a hora da nossa festa, ela é importante como conexão, e também tem aquelas pessoas cuja psique não estão fazendo a luta nesse nível de violência, porque ele não é um nível fácil, não é uma luta fácil de ser feita, a gente não tem que exigir que todo mundo o faça. Então, é só para poder passar a bola aí. Ok. Alana, por favor. Me escutam? Sim, estamos te ouvindo. Conseguem me ouvir? Sim. Tá bom. Sim. A minha fala, né, vai muito no sentido da do Modesto, porque eu entendo que a permanência ela é de extrema importância para esse estudante negro dentro da universidade. Mas a gente também tem que fazer com que essa universidade chegue dentro das periferias, né? E trazer esse estudante negro para dentro da universidade também. A gente tem que trazer esse estudante, a gente tem que dar condição para ele estudar. E ao trazer o estudante, eu vejo que a gente pode, né, tá trazendo, levando o que a gente estuda dentro da academia para, né, para as comunidades, para a população, né, propriamente dita, a partir dos projetos de extensão. Eu vejo que pode ser um meio, né? A gente teve alguns projetos nesse sentido aqui na UFCampus, onde a gente tinha o Ciência na Rua, que aí começou com a UFCampus, depois a gente conseguiu trazer o ENF e o IFE, que era onde a gente levava as nossas
pesquisas, né, em diversos âmbitos, tinham até pós-graduandos colocando pesquisas ali, e a gente fazia essa exibição dessas pesquisas na praça da cidade ou dentro das comunidades, de uma forma que fosse acessível para essa população, que fizesse com que ela tivesse gosto pela academia, que viesse procurar, né? Hoje a gente tem o pré-vestibular, que já é um projeto de mais de 10 anos na UFCampus, e a gente faz amostras, né, da universidade para estudantes de escola públicas de campus, para poder fazer com que esse estudante tenha gosto de vir para a universidade, que ele saiba que ali é um espaço para ele. E dentro do movimento estudantil, a nossa maior pauta é a permanência do estudante na universidade. É trazer esse estudante, né? Vários desses projetos foram construídos a partir do movimento estudantil, porque nós somos uma universidade do Reúne. Então a gente entende, a gente luta por isso todo dia, né? Que é pelo tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. E nesse processo da extensão é levar essa universidade para fora dos muros, para fora da academia. A academia é uma força motriz de desenvolvimento para a população, para a sociedade, mas ela precisa estar em contato direto com a população. Não adianta falar de ensino, não adianta falar de educação se ela não é acessível para todos. Então, a minha fala vai muito nesse sentido, que a gente precisa levar a universidade para fora dos muros dela e trazer, né, e trazer pessoas para ela e dar a permanência que essa pessoa precisa para poder se manter ali. Porque não é fácil se manter dentro da universidade, mas as pessoas precisam ter acesso a ela. Porque só assim elas vão conseguir ser uma forma de mudança para as suas famílias, né? A Luciane tem uma pesquisa muito boa na comunidade da Portelinha, e ela sempre diz muito, né, nos espaços onde ela está, que não tem mobilidade social naquela comunidade há mais de 100 anos, que são bisnetos da galera que era escrava, né, ou análogo à escravidão na cidade, que foi, né, que se retirou para morar ali no espaço periférico da cidade e que não tem mobilidade social há 100 anos, sendo que tem a UENF do lado, campus é um polo universitário. Por que não tem essa mobilidade social se a gente tem universidades que são forças motrizes nessa mobilidade social? Alguma coisa de errado a gente está fazendo. Então, a minha fala vai nesse sentido, né, de levar a universidade para fora e dar permanência para que essas pessoas fiquem dentro da universidade e que assim elas consigam mudar a realidade delas e da família delas assim por diante. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Alana. Você traz um dado aí que, se quem ouve não parar para pensar, é porque realmente tem limitação cognitiva, né? Essa coisa de você ter o campus aí do lado de comunidades absolutamente precarizadas e você ter gerações de trabalhadoras domésticas, gerações de desempregados, gerações e não há perspectiva, né? Lu, estou te passando para encerrar, por favor. Bom, eu acho só para o pessoal entender que o fato de que aqui na sala de transmissão não está aparecendo para nós os comentários tem a ver com um novo recurso que eles lançaram e deve ter dado problema. Estou vendo aqui um novo recurso agora de você marcar mensagens favoritas, e eu acho que eles lançaram hoje e tiveram problema. Então, é por isso a gente não está vendo os comentários aqui na sala. Por favor. Bom, como eu esperava, a gente tinha que ouvir os estudantes. Acho que a gente sempre tem que ouvir os estudantes, né? Acho que a novidade do mundo sempre vem da juventude, de alguma forma, e precisamos todos rejuvenescer, né? E agora, cada vez mais, até porque a gente tem mais longevidade e é importante ouvir o que tem acontecido dentro da universidade pública no Brasil. A universidade é, de fato, um vetor de transformação possível de todas as outras esferas, e não é à toa que há uma resistência tão grande às ações afirmativas. Essa resistência ela não tem relação com os falsos dilemas sobre vagas ou
diminuição da qualidade, ela tem relação com o racismo estrutural que nós vivemos nesse país. Então, quando você tem 3 estudantes com essa potência de fala sendo ouvidos pelo Brasil todo, o nosso único dever como educadores, como professores, é facilitar a vida desses estudantes, né? Quer dizer, desburocratizar, humanizar um pouco mais as relações, entender as diferenças de aprendizado, que eu acho que muitos professores universitários têm uma péssima didática na sua relação com os alunos, né? Eu acho que a ideia do aprendizado pela dor talvez não seja um método tão eficaz assim como se pensou durante 100 anos ou como se pensou em outros países. O Brasil tem questões muito específicas, histórias de vida muito específicas, e Matheus abriu a fala. Foi bom que Matheus fizesse a primeira fala, exatamente porque ele conseguiu colocar os termos do conhecimento, que são os termos que estão em disputa, porque o laudo por exemplo, a definição de território quilombola é dado por antropólogos. Não é à toa que uma ruralista foi fazer antropologia ano passado, retrasado, no mestrado, exatamente para entrar nessa disputa. A mesma coisa a Silvani sempre fala com algumas doenças, com algumas questões que são específicas da comunidade negra, e é importante dizer que isso não tem relação com a biologia ou com o corpo negro. Isso tem relação com cultura, com gerações. Nós herdamos questões que são transgeracionais. É difícil entender que o corpo possa herdar algo dessa forma, mas ele herda, porque nós herdamos memória, e o corpo é um vetor de memória, ele é um copo de memória, né? Nós temos, e muito disso nós vemos o problema para a psicologia, que resume muitas vezes, obviamente não todos, mas não é uma questão de autoestima, porque nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós podemos ter uma autoestima elevadíssima, aliás, não é esse o nosso problema. O problema é que parte das pessoas não consegue conviver com a Daiane dos Santos, não consegue conviver com o Joelzito ganhando gramado, não consegue conviver com a Viola Davis, não consegue conviver com a Ludmilla, não consegue conviver com o Silvio Almeida. Então, eu acho que a ideia, a branquitude realmente é um tema, porque a branquitude que tem que pensar o seu problema. A gente está aqui resistindo há muito tempo e fazendo ciência, arte e cuidando dos nossos terreiros há muito tempo. Então, a questão se trata de conseguiremos conviver e avançar juntos, ou a gente vai continuar perdendo muito tempo num planeta cuja finitude tem sido discutida, com questões tão absurdas como o racismo e a perpetuação dessas formas de dominação e violência, porque amarrar um homem porque roubou um chocolate pelos pés, vocês percebam que todas essas práticas são legados de escravidão, não são uma qualquer coisa, né? É uma que usa algo que lembra uma chibata, é alguém que amarra um negro num poste, é outro que amarra pelos pés. A Cláudia, que foi arrastada por uma viatura da PM, todas essas são práticas que nos levam a olhar o período da escravidão. Então, eu acho que a gente continua tendo que superar questões centenárias que já deviam estar superadas, e a universidade é, sem dúvida, um dos principais lugares para que isso aconteça. Então, Silvani, obrigada por ter nos aceito hoje aqui. Eu estou felicíssima. Sempre fico feliz com meus convidados, mas hoje, especialmente, gostei muito de ouvir a situação, porque tem muitos estudantes negros e estudantes negras que vão assistir esse programa depois, e para muitos deles que têm vergonha de falar e que queriam fazer movimento estudantil, mas que tem travas, que são travas dessa herança, muitos deles vão ver o programa e vão se sentir representados. É disso que a gente fala. Eu vi José Carlos Gomes dos Anjos, cabo-verdiano, que foi quem me tornou sociólogo. Então, eu sei exatamente como isso aconteceu dentro da minha história. E como aconteceu na minha, eu tenho absoluta certeza que pode acontecer na história de muitos estudantes que eu vi entrarem na UENF com precariedades e hoje tem seu título de doutorado. Ninguém aqui está pensando em ficar milionário, e também estiver pensando, como dizem Racionais MCs, não tem nenhum problema, mas a questão é que a gente quer garantir a mínima dignidade de que a ciência
nos garanta o nosso título e respeito. Então, é isso. Já vi que o programa de quinta é super importante. Estarei assistindo, estarei na plateia e agradecer muitíssimo, Matheus, muitíssimo, Alana e muitíssimo, Fernando, dizer para vocês que vocês arrasaram e depois a gente vai compartilhar com estudantes aí do sul do país, com estudantes e com muitos professores que acharam que nós não chegaríamos até aqui. Nós chegamos. É isso, é exatamente isso. Chegamos e não vamos parar, não é? Não vamos parar. Eles que lutem. Exatamente. Gente, olha só, como a professora Luciane falou, pauta importantíssima na quinta-feira também. Quinta-feira, dia 15, 19h30, vamos conversar com duas lideranças indígenas. Uma é pesquisadora e liderança, outra liderança, sobre a questão do marco temporal. Genocídio legislado e resistência indígena. Aliás, está faltando um S aí, eu tenho que corrigir. Eu estou pedindo a vocês para já deixar seu like, já acionar o lembrete, porque aí vocês nos fortalecem aí diante do algoritmo. Essa luta nossa é no mundo virtual também, né? O mundo virtual reproduz as relações de violência e racismo que a gente tem na sociedade. Então, se você já deixar seu like, se você já acionar seu lembrete, vai nos fortalecendo também. Bom, gente, professora Luciane Soares, muito obrigada. Alana, Fernando, que eu já tive a oportunidade de conhecer, Matheus, Modesto, que bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Cuidem-se muito bem, porque nossos processos de luta continuam. E, como disse o próprio Fernando e citou, nem todos, nem todas nós temos a força, a condição psíquica de dar conta, então, às vezes, temos que estar em coletivo, sim, nos fortalecendo mutuamente. Muito obrigada, Carol, pela moderação do chat, a vocês, afronautas, a cada um, cada uma, muito obrigada. Cuidem-se muito bem, eu estou aguardando vocês na quinta, às 19h30, vamos fortalecer a luta contra o marco temporal. Vamos lá.